Sabores e Histórias. O Heitor Barsalini, Heitor mais uma vez aqui, agora trazendo aqui, eu não vou falar assim que não é saboroso, que deve ser saboroso, mas é no mínimo estranho o tema de hoje. Comidas estranhas, Mas vale lembrar, eu queria começar esse papo lembrando que o ser humano se alimenta em função da necessidade, né? Então o que pra gente hoje é estranho, como algumas comidas regionais ou comidas que ficaram paradas no tempo, naquela região, naquele momento, não eram estranhos ou não são estranhos porque são uma necessidade, né? Como diz o Ademir Pérez, lá do Lázaro, grande chefe caiçara de culinária, a gente comia o que tinha. E isso é uma regra sempre na humanidade, come o que tem. Então a gente vai falar de escorpião, vai falar de cobra, e muitas vezes isso tá dentro do hall de coisas que tem. Então não é tão estranho naquele momento, né? Vamos começar então, vamos fazer um passeio aqui pelo mundo. Tem bastante informação, porque tem comidas aparentemente estranhas no mundo todo. Vamos começar pela China. Na China é tradicional comer um omelete do bicho da seda. Bicho da seda, que é reconhecido na gastronomia chinesa por seu grande valor nutritivo, e por isso mesmo muitos chineses usam esse animalzinho, que é aquele animal que libera o tecido, né, a fibra para a preparação da seda. Eles, com esse animal, eles fazem uma espécie de omelete. Seria mais ou menos como o nosso omelete aqui de queijo e presunto, né, que é tão comum, mas com o bicho da seda, que também pode ser consumido como um petisco frito. Vamos continuar ali pela região oriental e passar um pouco pela Tailândia, onde são tradicionais os insetos fritos. Em Bangkok, capital da Tailândia, é fácil encontrar insetos fritos como grilos, baratas e aracnídeos como escorpiões e aranhas. Isso aí é comida de rua, é comida tradicional para eles, né? Comum. São temperados e vendidos em diversas ruas da capital, pode ser estranho pensarmos em comer insetos, mas muitos pesquisadores afirmam que esse até pode ser o futuro da alimentação da humanidade, uma vez que a produção da proteína animal, de gado bovino ou de gado suíno, demanda um consumo muito grande de água, de espaço, tem a questão do buraco da camada de ozônio por causa dos gases produzidos. Então alguns pesquisadores já consideram que a proteína proveniente dos insetos pode ser uma excelente alternativa alimentar para a humanidade e para o futuro. E os insetos são classificados, então, né, como eu disse, como ótimas fontes de proteína, ferro e cálcio. E a criação é muito mais viável economicamente. Também na Tailândia se consomem cobras. Não é qualquer tipo de cobra, uma espécie específica de cobra, de serpente, que não é venenosa. Aí como é que eles preparam isso? Eu vi isso no documentário faz uns 30 anos que eu vi isso, no tempo do VHS ainda, que a gente ia na locadora alugar a fita. E aí era um documentário exatamente sobre curiosidades de culturas diferentes, né? Eles colocam essa cobra pendurada pelo rabo, e aí a cabeça da cobra é cortada com uma tesoura, e embaixo da cabeça da cobra se coloca um copo para recolher o sangue. Aí eles tiram o couro da cobra, picotam, limpam lá a barrigada, picotam a carne e refogam essa carne naquele esquema de panela wok, assim, fogo bem forte e tal, com legumes. E aí isso é servido para a pessoa que na hora de comer acompanha esse prato bebendo o sangue da cobra. Então o sangue também é considerado um elemento assim, muito nutritivo. E também tem o chicken feet, que é o pé de frango na Tailândia, né? Que é muito popular entre os tailandeses. É possível encontrar em duas formas, como salada ou frito. Mas o modo mais famoso de preparação é como sopa, onde ele é cozido junto com ingredientes como açúcar, pimenta e molho de peixe. O pé de frango não é uma exclusividade da Tailândia, no mundo inteiro se come pé de frango. Para você que está ouvindo e dizendo, credo, pé de frango, eu não comeria isso, saiba que você comeu muitas vezes. Pé de frango, crista de galo, bico de frango, até partes de pena quando você come nuggets. Porque os nuggets são nada mais, nada menos que um macro aproveitamento daquelas partes que não são comercialmente muito viabilizadas. Então eles pegam esses miúdos e transformam em nuggets. Nossa. Ou seja, tudo é alimento, né? Tudo pode ser alimento. Pé de frango, para quem tem curiosidade e gosta de saber das receitas, tem um dos vídeos do nosso canal lá no YouTube, Receitas Históricas Brasileiras, até um dos vídeos mais assistidos, é exatamente uma receita de pé de frango. Eu acho que o que faz esse vídeo ser um dos mais assistidos é o fato de eu ter feito um corte no pé de frango que agradou muito as pessoas, que muita gente fala assim, eu não comia pé de frango por causa do formato, mas esse corte que você fez já fica melhor, já dá para comer. Então,
Se você ficou curioso aí, dá uma visitada lá no canal. Fica estranho, né, o formato. Então, Parece uma mão de bruxa, né? Parece uma Principalmente mão. se você não tirar as unhas. Então, É verdade. tem que tirar as unhas, tem que fazer o corte correto entre aspas, né? O corte que eu proponho lá descaracteriza essa humanização do pé de frango e viabiliza bastante, assim, a gente a consumir. Então, lá no canal Receitas Históricas Brasileiras do YouTube tem essa receita pé de frango. Continuando ali pela Ásia, Coreia do Sul. Na Coreia do Sul tem um prato chamado, não sei se a minha pronúncia vai estar correta, mas sanakji. Olha que curioso isso. Você que não come carne, Rogério, você vai arrepiar agora. Pedaços de filhotes de polvo, detalhe, ainda vivos, que continuam se mexendo. Então a pessoa pega os tentáculos vivos do polvo, os tentáculos do polvo vivo, corta e come. Uma recomendação, né, bastante adequada dos chefes que preparam essa iguaria é que o cliente mastigue muitos pedaços de polvo para evitar o quê? Que as ventosas grudem no esôfago, causando muita dor. Agora eu... Isso sim é comida estranha. Agora eu pergunto pro Fred, que é carnívoro total, você encararia uma dessa? Não, meu... Então, Passarini, isso você realmente eu mata acho... o bichinho no dente mesmo? Eu acho uma crueldade. Isso eu acho realmente uma crueldade desnecessária, né? Mas enfim, cada cultura com suas características. Agora, realmente, as ventosas do polvo, quem já pegou num polvo vivo, eu que de vez em quando faço mergulho livre, assim, as ventosas do polvo, ele gruda, né? Aquilo lá gruda na pele da gente. Agora, isso dentro do esôfago deve ser realmente muito doloroso. Mas pra quem tá na Coreia do Sul e não quer comer o polvo vivo, tem outra opção que é a sopa de cachorro. Dizem que é boa pra cachorro. Quer dizer, pro cachorro não é muito boa. Para esse povo, os sul-coreanos, a carne do cachorro é muito nutritiva e oferece benefícios tidos como especiais, como, por exemplo, substituir o Viagra. Então, eles consideram que é uma sopa afrodisíaca. Por levar muitos temperos, essa sopa tem um cheiro muito forte. É para quem gosta, né? Um pouco estranho, um pouco esquisito, mas, como a gente disse, vai do hábito. Vamos dar um voo, assim, um salto, e vamos lá para a Escócia, onde tem, região lá dos países nórdicos, um prato também, não sei se eu vou pronunciar corretamente, se escreve H-A-2-G-I-N-G. Suponho que seja Haggis, que são órgãos de ovelha cozidos dentro do estômago da ovelha. Nesse prato estão pulmões, coração, o fígado da ovelha, que são cozidos dentro do estômago dela mesma. O tempo de cozimento é de 3 horas e depois de pronto, quando é cortado, o prato oferece uma visão um tanto grosseira, pois as entranhas da ovelha são derramadas no recipiente, criando um tipo de virado de órgãos. Um prato que não é muito fácil de degustar sem sentir um certo embrulho no estômago se a pessoa não tiver habituada àquilo, né? Jesus. Voltando lá para a região oriental, nós vamos agora para Singapura. Em Singapura também se consomem escorpiões. Para neutralizar o veneno, é necessário fritar em temperaturas bem elevadas. E para comer esses escorpiões, são usados os hashis, né? Os palitinhos de comida oriental. Por ser maior e menos venenoso, o escorpião mais apreciado nesse país é o escorpião preto, que a gente tem aquele escorpião amarelinho, tem o preto, e lá eles preferem o preto por ser menos venenoso. Camboja, que é um país próximo ao Vietnã. Se você que está ouvindo tem aracnofobia, horror de aranhas, não pode degustar o prato considerado como um dos mais saborosos do Camboja, porque ele é feito com tarântulas fritas, mas com bastante tempero. A tarântula, que dá medo em muitas pessoas, é considerada uma iguaria, e suas perninhas, que são mais secas, são praticamente aperitivos para o prato principal, que é o seu corpo. Antes de você achar que isso é esquisito, é importante a gente lembrar que essa opção de comer tarântulas apareceu no momento, como a gente disse, da necessidade de muita escassez de alimento no Camboja. E as tarântulas oferecem muitas proteínas. Atualmente o prato é de gosto dos cambojanos e um atrativo turístico para quem tem estômago forte, curiosidade gastronômica. Você comeria, Rogério? Rapaz, eu tô aqui, até agora acho que eu não comeria nada disso aí, cara. Rogério tá só olhando, não está babando. Você comeria, Fred? Não também. Eu comeria. Os escorpiões, as tarântulas eu comeria. Eu acho que vale a pena experimentar. Agora vamos dar um salto do Camboja para os Estados Unidos, que inclusive invadiu o Camboja na época da Guerra do Vietnã, né? Então vamos lá para os Estados Unidos. Pra gente aqui no Brasil, ou muitos países, comer o salmão é uma coisa muito apreciada, né? O salmão é um peixe que invadiu a gastronomia mundial. Mas, e se for só a cabeça do salmão? E pior, fermentada? Pois é, essa comida aparentemente estranha, é muito popular entre os moradores do Alasca, que é um estado pertencente aos Estados Unidos. Além disso,
O prato é servido praticamente cru e com acompanhamento de uma pasta de ervas. Vale a gente destacar ainda que essa cabeça fica enterrada por 7 dias para ela ficar bem amaciada. Então pega a cabeça do salmão, tempera, enterra por 7 dias. Mas vamos considerar que o Alasca... 7 dias. Vamos considerar que o Alasca é muito frio. Então a gente não consegue fazer o comparativo de preparar esse prato aqui, por exemplo. Muito diferente. Nos Estados Unidos também existe um festival, uma feira chamada Rattlesnake Roundup, que é uma feira onde se prepara e se consome a cascavel frita. Ela é realizada na cidade de Sweetwater, no estado do Texas. O foco dessa feira, então, é o prato de cascavel frita com molho. Vale a gente ressaltar que os texanos têm bastante trabalho para o preparo e que esse não deve ser um prato que não deve ser feito por amadores, já que essa é uma cobra venenosa. Para eliminar o veneno é necessário cortar a cabeça da cobra, porque fica nas presas, onde se concentra o veneno. Depois, o corpo da cobra fica pendurado para que seque durante algumas horas. O passo seguinte é deixar pedaços do corpo da cobra embebidos em leite e então passar na farinha de milho e daí poder fritar. O mais curioso é que nesse festival gastronômico tem uma competição para ver quem consegue comer mais desse petisco. Saindo dos Estados Unidos, a gente vai dar uma volta ali pelo caminho que os japoneses fizeram até Pearl Harbor, mas ao contrário, a gente vai pro Japão falar de um peixe extremamente tóxico e que inclusive tem parentes aqui em Ubatuba. Vamos falar um pouco do outro lado do planeta, que é o Japão. Legal. E aí a gente faz o link aqui. Exatamente do outro lado. Exatamente do outro lado. A comida japonesa hoje, ela é uma febre, uma moda. Mas antes dela virar essa moda no Brasil, no mundo mesmo, aqui muita gente estranhava essa história de comer peixe cru. Então vamos falar aí de 50 anos atrás. Eu sou da cidade de Itu, né? Muita gente já me ouviu falar isso. E é uma cidade caipira do interior do estado de São Paulo e tinha algumas poucas famílias japonesas. E a gente comentava, nossa, eles comem de palitinho, eles comem peixe cru. Então isso pra gente era muito estranho, né? Comem doce de feijão, que é o manju, se eu não me engano é o nome do doce de feijão. Mas se isso, né, já é considerado um pouco diferente... imagine então comer um bacon de baleia. Pois é um petisco bastante popular no Japão. E também tem o peixe chamado fugu, que é um tipo de baiacu. O fugu, gente, comer o fugu pode custar a vida de quem come. Esse é um dos pratos mais conhecidos e polêmicos do Japão, porque as suas partes tóxicas, se não forem devidamente retiradas da maneira adequada, a pessoa morre, não tem alternativa. O fugu, ele tem uma toxina, os baiacus, né, tem uma toxina chamada genericamente de tetrodoxina e não existe antídoto para isso. Até hoje, várias pessoas já perderam a vida no Japão depois de comer um pedaço errado desse peixe. O que seria um pedaço errado? O baiacu, tanto de lá quanto daqui de Ubatuba, tem vários tipos de baiacu. Esse é um peixe que tem uma glândula que o caiçara chama de fel. Na hora de limpar o peixe, essa glândula não pode ser ferida, porque se ela for ferida, essa toxina se espalha pela carne, contamina a carne. 1 miligrama dessa toxina é suficiente para matar uma pessoa. Nossa. No caso do baiacu aqui de Ubatuba, os caiçaras dizem que não chega a matar. A pessoa pode se sentir um pouco mal, mas não há registro de pessoa que tenha morrido por conta dessa toxina. Então é um tipo de baiacu mais suave, né? Menos tóxico. Você tá na mão de quem limpa o peixe, então. Você tá na mão de quem limpa o peixe. Se não souber limpar, aí o risco é muito grande. Que responsabilidade. Pois é. Inclusive, a Tamara Vonten estava conversando comigo aqui pelo Facebook a respeito desse papo aqui nosso de hoje, dizendo que o melhor sashimi que ela conhece, o que ela mais aprecia é exatamente o sashimi de baiacu. Nossa. E realmente, quem come o baiacu diz que é uma carne espetacular. Eu nunca comi de medo, você acredita? Nossa, aí tava a pergunta que você acabou de responder. Se vale a pena você correr um risco desse daí, ser um peixe que não... Que vai te comprometer a vida, né? Que vai te matar. Tem que valer muito a pena, tem que ser muito gostoso pra você correr um risco desse. Será que a emoção também? Olha, ele pode ter veneno, eu posso morrer, adrenalina, né? Não, eu inclusive conheço pessoas que sempre comeram baiacu sem saber
que poderia vir a matar aquela toxina e que adoram o sabor desse peixe. Como eu, por medo, nunca comi, eu não sei dizer se é bom. Deve ser, porque tem os fãs, né? Sem experimentar, eu não gosto. Pronto. Sem experimentar, você não gosta? Já tem opinião Até formada. sem experimentar, já tem opinião formada. Tem tanta tainha por aí, né? Por que a gente vai arriscar com baiacu? Com certeza. É bom não arriscar, né? Vamos falar um pouco da França. A culinária da França é mundialmente, tradicionalmente reconhecida, né? Inclusive, a gastronomia francesa dita as regras da gastronomia mundial hoje, né? De uns tempos para cá. Mas tem um prato que não pode ser considerado uma unanimidade, que são as lesmas, o famoso escargot. Normalmente elas são servidas acompanhadas de cogumelo, gergelim, sobre torradas. E as lesmas, elas ficam cozinhando por muito tempo em água fervente para atingir a camada necessária de cocção para o prato. É um prato que eu já tive a oportunidade de provar, o escargot. Não me pareceu nada assim especial. Voltamos àquele ponto da necessidade. O que é que tem para eu comer? Do que é que eu posso me nutrir? Então devia ter uma quantidade muito grande dessas lesmas. Provaram, viram que não morria, dava para comer, então vamos aí. Próximo ali da França, nós temos a Alemanha, que a gente sempre lembra do salsichão, das carnes de porco defumadas, o chucrute. Chucrute também pode ser considerado uma coisa um tanto estranha, porque é o repolho fermentado. Mas além disso, existe um prato não um prato, é um petisco, assim, né? Tanto na Alemanha quanto na Holanda, que é um sanduíche de peixe cru com molho de cebola, um molho ácido de cebola. É como se pegasse um filé de pescada cru, completamente cru, colocasse dentro do pão com um molho de cebola um pouquinho azedo e sai comendo isso. Vamos agora para um outro país sobre o qual a gente quase não escuta falar aqui no Brasil, chamado Burma, localizado no sudeste do continente asiático. Em Burma existe um prato bastante diferente. Nada mais, nada menos que uma porção de morcegos fritos, que recebe acompanhamento de rodelas de pepino. Olha aqui. Combinação. Combinação, morcego com pepino. Isso é bastante exótico, né? O morcego, né, todo mundo sabe, é parente do rato, é um mamífero. Então eles fritam o morcego e as pessoas comem que com o esse pepino. morcego come? O morcego, tem vários tipos de morcego. A maioria é frugívoro, então eles comem frutas. Esse é legal para consumir, né? Isso é tranquilo, E tem aqueles que são... isso aí, carnívoro. Eu não sei se é carnívoro, mas ele chupa sangue. É o morcego vampiro. Então vai chupar sangue de outros animais e tal, né? E nós vamos entrar no território do sangue daqui a pouco também. Que o ser humano come sangue. Daqui a pouco. Vamos agora para a África. República do Congo, onde se come cérebro de macaco. Apesar de ser um prato muito popular no Congo, onde chega a ser servido a céu aberto, na rua, o cérebro de macaco também é apreciado na China, na Tailândia, na Indonésia, no Vietnã e na Malásia. Normalmente essa comida exótica é feita com molho e servida com um pão. Reza a lenda que comer o cérebro do macaco faz com que a pessoa fique mais inteligente. Isso é uma curiosidade, assim, o ser humano faz essas associações que cientificamente não tem comprovação nenhuma. Nem cabeça. Eu vou comer coraçãozinho de galinha e faz bem pro coração. Eu vou comer fígado e faz bem pro fígado. Isso aí não tem nenhuma comprovação, não tem relação real. Fica no território da crendice, né? Então comer o cérebro do macaco daria mais inteligência para as pessoas. Acho que é a situação, tem muitos macacos aqui, eles criam isso daí para a pessoa consumir. Em Hong Kong, eu vi uma matéria de consumir o cérebro do macaco, eu não sei como, mas com a cabeça do macaco aberta. Eu não sei se é tirado, se é preparado e depois colocado novamente, mas numa bandeja, servido no crânio. A cabeça do macaco ali, aberta com o cérebro lá. Eu vi uma vez, nesse mesmo documentário que eu tinha visto sobre comidas exóticas, uma coisa muito cruel, muito cruel. Eles pegavam um macaco pequeno, uma espécie de sagui, e quebravam a cabeça dele, ele ficava preso numa gaiolinha, com a cabeça para fora e comiam o cérebro vivo. São hábitos que eu acho absolutamente desnecessários. Esse tipo de coisa, com certeza, que já entra no território da crueldade, dada a influência que um povo exerce sobre o outro nesse processo de globalização, e eu acho que isso pode ir diminuindo, né, gradativamente. Indo agora para o Peru, aqui na nossa América do Sul, existe um animalzinho que aqui no Brasil a gente acha super bonitinho, fofinho, que são os coelhinhos da Índia, ou preás, que muita gente cria como mascote. No Peru eles são chamados de cuy.
São preparados assados em forma de churrasco e servidos com batatas. É um prato tradicional do Peru. Conheço gente que comeu e que gostou. Achou bastante interessante. Vamos chegar no Brasil, então? Bora. Essas comidas exóticas não estão só dos outros lados, nos outros países do mundo. Aqui nós temos, por exemplo, o caldo de turu. Vocês já ouviram falar de turu? Não. Turu é um molusco que dá no tronco de algumas árvores no Pará. Não é somente nos outros países que se tem pratos exóticos, né? Então aqui na ilha do Marajó, no Pará, a pessoa pode se deliciar com esse prato chamado caldo de turu. Esses moluscos são parecidos com mariscos. Você pode experimentar o caldo ou com farinha de mandioca ou então preparado numa moqueca. E aqui a gente tem coisas que para alguns povos podem ser estranhas, mas pra gente elas são relativamente comuns, como a moela da galinha. É extremamente popular em várias regiões do Brasil, né? Cozida com molho e tal. É na moela que acontece parte da digestão dos grãos, dos alimentos que a ave ingere. Todas as aves têm a moela. A moela é um músculo que ajuda a moer. Na moela, as aves acumulam pedras, por isso que a ave come pedra. Ela acumula pedra ali e quando ela come um grão de milho, por exemplo, a moela, o grão para na moela e a moela vai se comprimindo e as pedras ajudam a triturar o grão do milho. Por isso é comum, quando se mata uma galinha caipira, na hora de limpar a moela tem que tirar pedras de lá de dentro, né? Um outro prato que se comia bastante no Brasil, hoje algumas regiões tal, é o que a gente chama de chouriço, que na Argentina, no Uruguai, se chama morcilla, preparado com o sangue do porco e temperado com ervas e especiarias. Uma versão doce do chouriço é um prato italiano chamado sanguinaccio dolce, que é típico do sul da Itália. Essa iguaria tem como principal base um creme de chocolate meio amargo derretido, misturado com sangue do porco recém-abatido. Olha que combinação exótica. Caramba, tem que ser recém-abatido. Tem que ser recém-abatido, senão ele coagula. E um outro prato, que pra gente é bastante comum, no Nordeste principalmente, é a buchada de bode. Falando ainda dos pratos nacionais, quem que resiste a uma buchada de bode? Eu, por exemplo, gosto. Essa pode ser visto como as comidas estranhas do Nordeste, já que não é uma comida apreciada por todas as regiões do Brasil. A buchada de bode é uma iguaria, ali exatamente na região do Nordeste, e conta com as vísceras do cabrito, que é o filhote do bode, ou do próprio bode, que é o adulto, né, ou da cabra. A partir daí, o bucho muito bem temperado, limpo, e as demais vísceras são inseridas no bucho. É proporcional àquele estômago de ovelha que a gente citou. Então, coloca as vísceras dentro do bucho, costura, e depois coloca no fogo e cozinha. Eu queria passar aqui uma indicação de um site que é bem interessante, é um trabalho que um fotógrafo fez. Durante uma semana, ele fotografou crianças do mundo, vários países do mundo, junto aos alimentos que elas comeram ao longo daquela semana. Então, é muito interessante observar o tipo de alimento, se é um alimento mais industrializado, se é mais natural, que as crianças comem em cada país. Antes da gente entrar nas receitas, vamos falar então do nosso país vizinho, a Argentina. Tem receita? Tem receita, claro que tem receita. Eu tô até com medo dessa receita. Não, são receitas tranquilas. Na Argentina se come a parrilla, e na parrilla há as chamadas achuras, que em linguagem indígena significa, indígena argentina, né? O que não serve, o que é jogado fora, são os miúdos. Os ingredientes mais populares das achuras são a parrilla, lembrando, é o churrasco argentino e uruguaio, né? Os ingredientes mais populares das achuras são os rins, intestino fino, tripa, timo, que é uma glândula do pescoço do animal, do boi, e o intestino grosso. Lá também se consomem o miolo bovino, e é do miolo que nós vamos dar receita. Nós vamos dar a receita do miolo, da língua e de um inseto que era muito popular, muito consumido na cultura caipira, acho que na caiçara também, que era a içá, né? Antes de passar a receita, eu só queria propor uma reflexão aqui para o pessoal que está ouvindo. Muita gente deve ter ouvido e falar, nossa, cada coisa esquisita, cada coisa estranha, comer larva, comer inseto. Agora, quantos salgadinhos de pacote existem em formato de larva, inclusive, e com todos os ingredientes sintéticos, corantes, acidulantes, conservantes, que são muito mais nocivos que a própria larva que está dentro de uma taquara ou o molusco que está dentro de um tronco de árvore. Então a impressão que a gente tem, a impressão visual, ela é muito mais, às vezes, ela cria uma barreira e a gente acaba
optando por coisas às quais a gente está acostumado, mas que são mais nocivas. Um salgadinho de pacote, com certeza, é muito mais prejudicial à saúde de uma criança que comer uma larva que não seja tóxica, óbvio, cuja procedência seja culturalmente conhecida e preparada em casa, né? Com certeza. Não estou dizendo, claro, que vocês vão sair por aí catando larva de coqueiro, mas essa reflexão é para a gente relativizar esse estranhamento com relação a essas comidas chamadas estranhas, né? Tidas como estranhas. A primeira receita que eu vou passar para vocês é a receita de miolo bovino, que é o cérebro do boi, que é um ingrediente bastante nutritivo, vale a pena ser provado. Então, é simples de preparar, é um miolo bovino, 3 dentes de alho triturados, sal a gosto, aí para empanar 2 ovos batidos no garfo, farinha de trigo, quanto baste para empanar, farinha de rosca também quanto baste e óleo para fritar. Fácil de preparar, gente. Ferve o miolo, mergulhado em água por 10 minutos, sem tempero. Aí, depois de 10 minutos, que ele já está cozido, você retira da panela e espera esfriar. Daí você fatia em lâminas e tempera com sal e com alho. Depois de temperado, você passa na farinha de trigo, passa no ovo, passa na farinha de rosca. Processo normal de empanar, né? Aí você frita, escorre em papel toalha e serve. Essa é a maneira mais tradicional de preparar o miolo bovino, mas algumas pessoas mais puristas defendem que o melhor é comê-lo ensopado com pão. Ensopado eu nunca provei, frito eu provei. Minha avó, Líbera, mãe da minha mãe, fazia bastante, né? Meu avô, ele trabalhava com porco, com boi, trabalhava no matadouro, com abate e tal, então o miolo bovino era relativamente comum na casa dela. Outra receita de uma coisa que eu acho muito saborosa e muita gente não provou, mas muita gente que não conhece tem preconceito. A palavra preconceito é o pré-conceito, é o conceito antes de você conhecer, né? Muita gente tem esse preconceito com relação à língua bovina, mas depois que come, depois que prova, gosta. Lembrando que, quando a gente fala de picanha, maminha, lombo, a gente está falando sempre de músculos. Então são tipos diferentes de músculo e a língua é um músculo. Então não foge muito do território das carnes habituais, né, que são consumidas. Prepare então da língua bovina ao molho. Uma língua bovina, 2 cebolas grandes picadas em cubinhos, pimenta do reino a gosto, lembrando sempre, pimenta do reino moída na hora, sal a gosto, 1 xícara de salsinha picada, 5 tomates maduros picados, também em cubos, azeite de oliva a gosto. Modo de preparo, vejam que é fácil. Cozinhe a língua bovina na panela de pressão por 30 minutos. Depois de cozida, você tira a pressão da panela, aí você tira a língua e ela tem uma pele grossa que recobre o músculo. Aí você, depois de cozida a língua, você tira essa pele. Corta em rodelas finas numa frigideira e aí numa frigideira grande você aquece o azeite e nele refoga as cebolas e os tomates. O tomate refogado já vai dando aquela cara de molho. Tempera com o sal, acrescenta as rodelas da língua, mergulha ali as rodelas da língua, deixa ferver por uns 2 minutos. Apaga o fogo, acrescenta a salsinha picada, sirva com arroz branco ou purê de batatas. Fica muito saboroso. E a terceira e última receita de hoje é exatamente essa iguaria a qual o nosso ouvinte fez a referência, que é a farofa de içá, que é um prato bastante consumido, era bastante consumido, né, no universo caipira, no universo caiçara também. A içá, gente, para quem não sabe, é também chamada de tanajura. Ela é aquela formigona grande de asas que sai, principalmente no verão, sai voando e tal. A içá é a formiga rainha de um formigueiro de saúva. E uma curiosidade é que ali na bundinha da içá, que é exatamente a parte que se come, estão todos os ovos de um formigueiro. Então é a partir dali que nasce o formigueiro. Então a molecada caçava içá de monte, enchia um balde de içá. Não, eu quando era criança, né, antes da adolescência, né, no meu bairro lá, então na época do verão ficava essa revoada dessas formigas aí, e o pessoal pegava aquelas bacias, aí eles vinham batendo assim, ia caindo e o pessoal... Isso à noite? Finalzinho da tarde, final da tarde, assim, quase escurecendo. Talvez se atraíssem pelo brilho da bacia. Aí o pessoal vinha vários assim, o pessoal catando e tal, e depois iam preparar. E eu não conseguia
Eu não conseguia comer, mas era muito interessante. Então, a içá o pessoal prepara ou a bundinha da içá frita, né? Então separa a bunda do corpo e come só a bundinha da içá. Ou come frita, ou faziam farofa com farinha de mandioca, farinha de milho. Eu provei uma vez num restaurante na cidade de Silveiras, um restaurante que preserva a tradição da culinária tropeira. E esse é um dos pratos principais deles lá. E tava eu e o Ícaro, meu filho, ele era bem menor, ele devia ter uns 11 anos. E a gente pediu pra provar. Particularmente achei esquisito, assim, não que eu não tenha gostado, mas não é uma coisa que eu não gosto, não é que é uma coisa assim, nossa, que incrível, eu adorei. Eu acredito que seja desses ingredientes que a pessoa ou gosta ou não gosta, não tem muito meio termo. Pra mim, teve um sabor, assim, de uma gordura. Eu até conversei com o dono do restaurante. Ele falou, olha, eu já mandei fazer uma análise desse tipo de gordura. É uma gordura vegetal, que eu achei estranho, por ser um inseto. Mas a gordura que tem ali era de origem vegetal. Então tem uma gordura que a gente percebe aquela gordura no paladar. Meu filho adorou a farofa de içá. Por ele comeria sempre. Claro, tem seu valor nutricional, né? E tem o seu valor da tradição cultural. Ultimamente está cada vez mais difícil de achar, porque as cidades estão perdendo mata, estão perdendo campo e ganhando prédio. Então, lógico, essas formigas estão diminuindo, né? Bom dia, pessoal. Então, eu sou a Iraci do Perequê. E ensaio eu já comi muito quando era pequena. Catei muito, já comi. Adoro. Se aparecer para me comer, faz uma farofinha, muito bom. Obrigada. Oi, bom dia. Meu nome é Rita. Eu trabalhei 15 anos em Aparecida, em hotel em Aparecida, e lá só podia ter farofa de içá. E até hoje o pessoal de Minas, os mineiros descem e já cada um traz o seu içá, onde é caçado, só pra gente preparar a farofa, com bacon, ovo, bastante cebola. Nossa, é muito gostoso. Você tem que experimentar para você ver. A gente fala, representa que é um bicho nojento, mas não é. Ela bem temperadinha, nossa, é muito gostoso. E lá a gente serve demais içá na farofa. Tá aí o pessoal. Agora eu vou falar uma coisa, eu não como carne. Agora, se fosse, eu comeria formiga, insetos, assim, com muito mais tranquilidade do que, por exemplo, a carne convencional. E eu acho que assim, no momento que você come qualquer parte do animal, eu acho que não tem problema comer qualquer parte. Sim. Claro, não é verdade? Você está se nutrindo de alguma forma, né? Com certeza. É muito curioso, assim, a participação das pessoas relatando que tinham o hábito de comer içá, de que comia muito içá e tal. Ou seja, içá é um inseto, é uma formiga, então não é tão estranho a gente comer inseto, certo? Então a gente fala de insetos de outras culturas que pra gente, nossa, que coisa esquisita, tal, comer grilo. Vou comer tal coisa. Só que nós estamos no mesmo território praticamente, né? Se a gente come içá, por que não comer grilo? Né? Quem nunca comeu um inseto, né? Com a boca aberta dando bobeira ali. Tá. Nossa, cara, nem me diga. Uma vez eu tava preparando para subir no palco, entrou uma mosca. Rapaz, que desespero. Agora, essa farofa que essa ouvinte aí do Perequê comentou, farofa de içá, com bacon, com cebola, nem precisava da içá, né? Você tem bacon, tem cebola, tem bastante tempero, já dá uma farofona. Já dá o charme ali, eu tiraria o bacon e deixava içá. Olha, Rogério, temos mais participações aqui. Esse ouvinte, ele não se identificou, mas ele está falando referente ao restaurante aí de Silveiras. Vamos Muito ouvir. legal essa entrevista hoje sobre as comidas exóticas e típicas. O camarada aí citou o restaurante do Seu Ocílio em Silveiras. É um restaurante bem típico mesmo, e o prato principal lá são todos à base de içá. É um lugar realmente incrível e que conserva aí a tradição interiorana, os pratos típicos na base da formiga, da bundinha da nossa tanajura aí, famosa içá. Em casa é um prato quase que frequente, sempre que aparecem os enxames aí, a gente já tem o pessoal que caça pra gente, pra tá sempre trazendo, a gente adora. É isso aí. Show de bola, Beira-Mar. Meu filho adorou a farofa de içá. A ouvinte Isabel também se manifestou aqui, Rogério. Mas antes você queria fazer algum... Sim, não, foi muito bem lembrado o nome, Ocílio José Azevedo Ferraz. Muito obrigado pela lembrança. Eu deveria realmente ter citado, foi uma falha. Ocílio que já não está mais vivo, mas fez um trabalho muito importante de preservação da cultura tropeira. Parabéns a ele pelo trabalho que ele fez. Obrigado pela lembrança. Quem quiser sugerir
pauta, sugerir assunto, sugerir tema para nossa coluna Sabores e Histórias, as sugestões são muito bem-vindas. É só mandar a sua sugestão aqui pelo WhatsApp da Rádio Beira-Mar, que a gente, na medida do possível, vai procurar atender. Beleza, obrigado, Heitor. Eu que agradeço a paciência dos ouvintes. Foi sempre muito gostoso participar aqui e estar conversando com vocês.